Saudações aos nossos internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o episódio de hoje assinalamos o Dia Africano da Luta contra a Corrupção, uma data que nos convida a refletir sobre os impactos da corrupção no desenvolvimento dos países africanos e também sobre o papel das instituições e dos cidadãos na promoção da transparência e da integridade. Um, o Dia Africano da Luta contra a Corrupção, neste ano, é celebrado sob o lema Ampliar a promoção da integridade e das medidas de combate à corrupção em toda a África. E para esta conversa, nós temos a honra de receber aqui o Dr. Ângelo Marques, que é o magistrado do Ministério Público. E, doutor, desde já agradeço pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Dr. Germano. Certo. E para começarmos, poderia nos explicar um bocado o que é isso de corrupção? Uh, Sintam-se cumprimentados a todos. Falar de corrupção, primeiramente, é trazer aqui um dos males que vem assolando a nossa sociedade. Isto porque a corrupção, antes de nós definirmos o que é corrupção, importa salientar que a corrupção já está inserida em todos os setores da nossa sociedade. Isto porque a corrupção passou a ser um crime perfeito. Perfeito na medida em que abarca todas as camadas, todos os níveis, sociais, econômico, político e até aquela que nós poderíamos dizer que a corrupção não poderia adentrar, que são as congregações religiosas. Hoje em dia, até nas congregações religiosas já estão lá inseridas, já está lá incutido o crime de corrupção. Daí que corrupção é um mal social. E a corrupção não tem uma definição propriamente estabelecida. Ela vai ser definida de acordo com a sociedade e o modo do cometimento desse crime. Daí que nós podemos definir a corrupção como sendo o ato ou efeito de corromper alguém com objetivos de obter vantagem patrimonial ou não patrimonial, por esta via usando meios considerados ilícitos. Esta é uma definição que aproxima-se ao que vivemos atualmente na nossa sociedade moçambicana. Ok. É importante perceber primeiro o conceito da corrupção e é que disse por aí que existem dois tipos de corrupção. Fala-se de corrupção ativa e corrupção passiva. Então, poderia nos ajudar a entender quando é que estamos diante de uma corrupção ativa ou uma corrupção passiva? Obrigado, Dr. Sherman. A corrupção, como corrupção só, ela não é considerada como um crime porque carece da distinção dos tipos de corrupção. Daí que temos a corrupção ativa e passiva. A corrupção ativa, primeiro importa também salientar que é aplicada a qualquer cidadão que prometer e der a um servidor público dinheiro ou bens para que este altere alguma decisão, algum processo. Mas, em contrapartida, temos a corrupção passiva, que deve ser dividida. Temos a corrupção passiva para ato lícito e corrupção passiva para ato ilícito. Isto porque, na corrupção passiva para ato lícito, aqui importa que o servidor que comete este crime, ele simplesmente cobra, promete a qualquer cidadão valor ou bens para exercer aquilo que é da sua profissão. Então, como, por exemplo, fazer a remessa de um Fazer processo. a remessa de um processo. Um dos exemplos é, podemos pegar, eu como magistrado,
fazer solicitações prometendo que, em contrapartida, irei dar um despacho favorável. Por minha competência, que é dar o despacho, eu cobro para exercer aquilo que é da minha profissão. Em contrapartida, temos o crime de corrupção passivo aparato ilícito. Aqui, o servidor público vai solicitando, vai prometendo, vai cobrando, sim, para fazer aquilo que não é da sua competência. Exemplo, vemos muito mais na sociedade ultimamente, que são as promessas de fazer com que os cidadãos ingressem às vagas de emprego. Uhum. Não é da competência de um funcionário fazer com que os indivíduos ingressem no Estado, porque o Estado, por si só, já tem requisitos para que os cidadãos possam ingressar. Daí que a única distinção que existe entre passiva para ato lícito e passiva para ato ilícito tem a ver com a competência e os deveres do cargo e função. Ok. Doutor, uma outra questão que me ocorreu agora, que eu gostaria de ouvir o seu pensamento, tem que ver com realmente os impactos, aquilo que eu disse logo na abertura. Como é que o doutor considera que a corrupção ameaça o desenvolvimento dos países africanos e, em particular, o nosso país, Moçambique? Ah, é que a corrupção, por ser esse mal, por ser, podemos assim dizer, este vírus que já faz parte da nossa sociedade, ela ameaça o seu desenvolvimento. Desenvolvimento na medida em que, por causa de corrupção, nós temos desvio de fundos que deveriam ser aplicados para diferentes áreas. Estamos a falar da educação, saúde, assim para construções de estrada, como bem sabemos. A corrupção vai enfraquecer o desenvolvimento do país. A corrupção vai trazer a desigualdade social. Este é o mal da corrupção entre nós. Cria a desigualdade, no sentido em que quem tem valores monetários gozam de primazia daquele que não tem. Então, este é o grande mal da corrupção entre nós. Eu sei que o doutor trabalha diretamente no Gabinete Central de Combate à Corrupção, dentro do Ministério Público, e eu sei que, na sua experiência, nesse período todo de trabalho, o doutor já lidou com muitos casos, muitos processos de corrupção. Então, como é que avalia a evolução do combate à corrupção em Moçambique? Porque é algo que temos discutido já desde a da Primeira República até a atual. Como é que o doutor avalia a evolução da corrupção, do combate à corrupção em Moçambique? Obrigado, doutor. Para dizer que, primeiro, uma correção, Uhum. eu trabalho no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. Ok. Cá entre nós temos avanços significativos. Ok. Avanços esses que já temos a lei que pune, que é o nosso Código Penal, Lei 24/2019, para dizer que o avanço é visível. Visível quando nós temos, pela publicidade das mídias, em que cidadãos estão a ser punidos quando comprovado que cometeram o crime de corrupção. Eu, como magistrado do Ministério Público, posso afirmar que estamos num bom caminho para, primeiro, o nosso trabalho não é punir. Antes da punição existe aquilo que é prevenção. A prevenção, ela consiste em divulgar, criar palestra, todo o mecanismo para incutir no cidadão que não pode cometer. Mas é sabido que o cidadão, por si só, comete. Para estes indivíduos que não seguem com a prevenção, com as instruções para não fazer,
nós, como Ministério Público, nada mais resta quando provado, acusarmos e o tribunal condenar. Mas, como avanço, temos avanço significativo, que são as nossas leis que estão em vigor. E também posso aqui dizer que as nossas instituições fazem tudo para dissuadir que este mal não esteja entre nós. Como esteve a falar dos avanços, me surgiu uma outra pergunta. Podemos falar dos desafios. Quais são os desafios que o Ministério Público enfrenta no combate à corrupção em Moçambique? Porque eu acho que não estaríamos verdadeiramente a combater a corrupção, uma vez que as pessoas, sendo punidas, muitas vezes não conseguem se recuperar o produto ou o fruto da corrupção. Então, há algum tempo já havia um debate, o Ministério Público esteve sempre a reclamar da falta de uma lei de recuperação de ativos, mas sei que já existe a lei. Então, gostaria de só lhe ouvir em termos desses desafios que o Ministério Público enfrenta na luta contra a corrupção. Obrigado. Os desafios são vários. Para dizer que o crime de corrupção, por ser um crime econômico financeiro, só a punição do indivíduo não basta. Carece de recuperar os bens fruto do crime de corrupção. E grande desafio é fazer com que a administração pública volte a ter credibilidade, no sentido de haver, na percepção do cidadão, que o crime não compensa. Por quê? Há uma crença que os corruptos não são punidos. Isto vai criando a fragilidade institucional, porque os indivíduos, em alguns casos, vai reduzir a confiança nas instituições de justiça. Daí que este é um desafio que temos a fazer com que o cidadão acredite na instituições de justiça, e fazer com que o cidadão também tenha consciência de que o crime não compensa. Muito bem. Como é que se recupera essa confiança? Porque disse que por aí fora que o principal problema em África, de tanta pobreza, tanta corrupção, são as instituições serem falhas, não funcionarem como tal. Como é que se recupera essa credibilidade institucional que tanto se apregoa? Primeiramente, pela transparência. Transparência na decisão, transparência no ato da publicidade, porque existe aqui uma diferença entre alguém que foi condenado e todos nós acompanhamos a decisão condenatória, e existe uma fase que é processo transitar em julgado. Esta parte do processo transitar em julgado é a parte que pouco se percebe. Por quê? Depois da sentença, o cidadão sim viu que o indivíduo A ou B foi condenado. Só que depois o cidadão espera pela efetivação daquela decisão. Mas por existir este período de transitar do julgado, o cidadão, o arguido, neste caso, pode enxertar recurso. O recurso demora o tempo que demora. E o cidadão que assistiu àquele ato, aquela decisão, por causa desse lapso de tempo, acaba acreditando que o indivíduo saiu impune. Por isso que a primeira coisa que tem de se fazer é instruir, é educar, é mostrar ao cidadão
as várias fases da condenação até a decisão final, que vai culminar com o processo transitado e julgado ou com a decisão vinda do recurso. Só assim é que nós podemos, de novo, e também mostrarmos que o crime não compensa por meio de palestras, atividades preventivas e todos os outros meios possíveis para que o cidadão tenha, de novo, a confiança primeiro nos órgãos de justiça e depois na transparência das decisões condenatórias. Ok. Nesse caso, quando falamos desse conjunto de atos que ajudam a promover uma educação cívica, sobre integridade e transparência, eu sei que estão previstos já para a semana, em celebração à data, muitas atividades. E onde é que vão ocorrer as atividades? Para dizer que as atividades começaram logo no dia 6, que foi, começamos com uma tenda que a tenda foi mesmo ontem, posso que já passou ainda, mas existem outras atividades que visa trazer, estar junto, colher a sensibilidade, ouvir ao cidadão e promover campanhas de prevenção. Algumas atividades estão a decorrer no próprio Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, não está vedado ao público, e já na sexta-feira também haverá um encontro na Sala de Grandes Atos cá na província, também para trazermos à tona todo o mal que a corrupção traz. E há campanhas de divulgação dos nossos panfletos, há campanhas que vão decorrer com jovens empreendedores, há campanhas que vão decorrer nos mercados, digo, grandes mercados, Maquinino, Goto, dentre outros. E estas são algumas das atividades que vão decorrer em prol da Semana Combate à Corrupção Africana. Ok. Mas uma questão que, se calhar, deveria aflorar ou trazer mais elementos. Doutor, considera que a legislação por si só seja suficiente para dissuadir esse tipo de comportamentos ou o crime de corrupção? A legislação está para, primeiro, aplicar a pena aos indivíduos que enveredam por esta prática. Mas a legislação só por si tem de vir acompanhada com vários outros instrumentos, outros meios para nós podermos combater. Porque a legislação existe. Mas o grande promotor somos nós todos. Na nossa interação, na nossa convivência dia a dia, temos de, primeiro, eu sempre digo, não corrermos para a punição, corrermos para a prevenção. Porque a legislação está lá. Aquele que cometer o crime de corrupção, ativa ou passiva, a pena existe. Mas antes de nós aplicar a pena, temos de trazer à tona como não fazer para os indivíduos que não seguirem com as prevenções serem por si só punidos. Então, é um conjunto de meios para podermos fazer face a esse mal. A legislação existe, mas por si só vamos aplicar as penas. Mas nós não queremos a todo custo punir. Queremos primeiro prevenir, para depois punir. É interessante. E
nesse contexto, qual seria o papel que os cidadãos deveriam desempenhar nesse processo todo? Primeiro papel é denunciar quando detectar, notar um ilícito criminal. É que aqui não podemos diferenciar os crimes. O cidadão tem de ser chamado para denunciar qualquer ilícito criminal, qualquer. E a corrupção também é este crime. Daí que o papel do cidadão é de denunciar. Quando constatar, assistir, ver que existe um ilícito criminal, denunciar. Já que estamos no âmbito de corrupção, nada melhor que aquele que está lá fora, lida diariamente com outros indivíduos, com outras instituições, quando constatar, efetuar a denúncia. A denúncia que aqui digo não é só ao gabinete, não. A denúncia pode ser feita na procuradoria, na esquadra mais próxima, assim como no gabinete. Por isso que o cidadão tem este papel primário de denunciar quando constatar qualquer ilícito criminal. O senhor falou aqui da sensação de impunidade, não é? A sensação de que as pessoas têm que o crime compensa. Agora, imagine a situação em que as pessoas vão lá, denunciam, há proteção para quem vai denunciar, ou uma testemunha, existe mecanismo de proteger esse indivíduo, porque também pode ser um elemento que leve as pessoas a não denunciarem por sentir um certo receio de insegurança. Existe um mecanismo? Sim, bem que o doutor tocou. Primeiro dizer que a nossa denúncia ela pode ser feita de forma anônima. Okay. Já estamos lá, a primeira, que não temos aqui o interesse de sabermos quem fez a denúncia. É anonimato. Mas existe, sim, em Moçambique, a lei de proteção de testemunhas. É uma lei ainda não regulamentada, mas existe a lei. E também sempre pautamos nós, se o indivíduo teme represálias, pode fazer uma denúncia em anonimato. O nosso interesse não é conhecer quem fez a denúncia, é salvaguardar a identidade do denunciante. Por isso que a denúncia para nós não interessa quem fez, mas interessa os fatos que constam da própria denúncia. Porque existe sim no seio da comunidade, da sociedade, que se eu for a denunciar sobre atos que devam estar a ocorrer na minha instituição, amanhã é de ser conotado, é de ser afastado. Isso acaba fazendo com que o cidadão não denuncie. Mas, fazendo a denúncia anônima, coloca, em primeiro lugar, a sua segurança e traz à tona os males que acontecem em diferentes situações ou diferentes instituições. Ainda bem que falou de instituição, nós estamos numa universidade e agora é importante saber ou conhecer a sua opinião em relação à importância da universidade para a formação de uma cultura de integridade. Qual seria a importância das universidades na promoção dessa cultura de integridade e transparência? Primeiro, dizer que a universidade tem um papel importante para os jovens em todas as camadas. Porque é fundamental que a sociedade esteja incutida nesta luta, porque é onde os jovens, os estudantes, adquirem a cultura de integridade.
é na universidade onde prepara-se o jovem para o mercado de trabalho. É na universidade onde o jovem desenvolve os valores ético e honestidade. Só um estudante universitário que a sua formação pautou pela honestidade ética, este estará preparado para os males que vai se enfrentar no mercado de trabalho. É na universidade que temos de combater, primeiro, este mal de corrupção interna, adquirirmos cultura de ética, honestidade, transparência. Só assim que vamos ter jovens preparados para o mercado de trabalho. É uma luta de todos. Digo, começando pelo órgão máximo da instituição até ao mais baixo. E os docentes não estão aquém disto. São eles que devem promover essa cultura do jovem. A promoção pode ser feita, como vejo e muito bem, em palestras, em atividades simuladas. Os jovens devem estar na universidade, sentirem-se que são universitários e, junto delas, combater com este mal. Só assim nós podemos ter jovens preparados. Significa que é dentro da universidade que nós temos a formação ou a preparação de um futuro cidadão que seja ligado com valores de honestidade, integridade e transparência. A universidade é um meio. É um meio que o jovem adquire. Mas é sabido que a formação de um homem começa da base. Nesse caso, quer falar da família. Da família. Ok. Por quê? Não podemos deixar a cargo das instituições, nesse caso, falo da universidade, a formação de um homem. A base forma, orienta. A universidade vai lapidar. Daí que é uma corrida de mão dupla. Todos nós somos chamados à formação desse jovem, desde a base até o ensino superior, que são as universidades. Bom, a nossa conversa está muito interessante, mas o tempo já começa a fugir-nos. Eu gostaria de pedir que deixasse um conselho aos jovens estudantes de Direito que queiram seguir uma carreira na magistratura do Ministério Público. Muito bem, obrigado. Para todos os jovens, todos, que primeiro é sonho. Nós, a princípio, chegamos a determinado ponto pelo sonho. Para todos que tencionam a carreira de magistratura do Ministério Público, desde já informar que não podem pensar que estão a ingressar ou a vir ao magistratura do Ministério Público para ser rico. Ok. Esquecer isso. A magistratura não é para ser rico. Por que toco neste ponto? Porque alguns jovens pensam que indo à magistratura do Ministério Público ou judicial, se assim entendermos, mas do Ministério Público, vão ser ricos. E quando chegam, há frustrações. E a frustração acaba por criar outros males, que é a corrupção. Porque almejaram algo que, chegado, não encontram. Como suprir este vazio? É enveredando pelas práticas de ato corrupto. Este é o primeiro conselho. Devem vir, sim, pela paixão, pelo amor pelo Ministério Público.
pelo amor, pela defesa do Estado e dos interesses dos menores e dos direitos difusos. E para todos os jovens que sonham estudar. Estudar, estudar, estudar. E abdicar de algumas coisas. Para se chegar onde se quer, temos de abdicar de outras coisas. Fazer uma escolha. E já agora digo que todas as escolhas implicam uma perda. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos de escolher um caminho e sangrar por aquele caminho. O meu conselho para todos os jovens que estão a fazer direito, que querem seguir a carreira do Ministério Público, é preparo, estudo contínuo, interagir com as pessoas que acham que estão no lugar que querem chegar é um passo também, e acompanhar. Digo, julgamento, terem curiosidade pelas instituições, digo, Procuradoria da Cidade, Procuradoria Provincial, Gabinete de Combate Provincial de Combate à Corrupção, assim como Tribunal. Nós só vamos estar ou chegar onde queremos se nós sabermos onde queremos ir. E onde queremos ir são por porta das instituições que aqui se tem. O meu conselho é muito preparo. O Ministério Público carece e precisa de todos aqueles que querem, estão preparados para abraçar a causa e dizer que não se limitar. Não pensarem que a carreira de Ministério Público é só para fulano A, fulano B. Todos, sem exceção, que queiram seguir o Ministério Público como carreira, não está vedado, mas carece de preparo. Este é o meu conselho. Muito obrigado, doutor. Mais algum elemento que gostaria de deixar antes de encerrarmos? Sim, gostaria de, primeiro, para os estudantes de Direito, serem transparentes, honestos, éticos e pautarem pela legalidade. Estes são para os estudantes de Direito. Para a sociedade em geral, dizer que o crime de corrupção é um mal que assola a todos. A todos, não só repararem para o Gabinete de Combate à Corrupção e falarem que é um problema do gabinete. Não. É um problema de todos. Todos nós sentimos. Todos nós, diariamente, vimos os malefícios da corrupção na nossa sociedade. E apelar que denuncie. A denúncia, como bem disse, pode ser feita em anonimato, como presencial, oral. Mas não falei aqui como denunciar, os meios a denunciar. Quanto a nós, do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, temos as nossas linhas verdes, que estão operativas durante 24 horas, para atender qualquer denúncia. Se o doutor permitir, posso aqui... Fique à vontade. Obrigado. As nossas linhas verdes são 86 34 06 000. 86 34 06 000. Temos também 82 34 06. 82 34 06. Estas são as nossas linhas de denúncia, que apelamos a todos. Por mais que a corrupção não esteja a lhe afetar diretamente
bastar nós assistirmos, seja daquela cobrança no trânsito até aquela cobrança nas filas dos hospitais, assim como noutras instituições, denuncie-se. Por mais que não seja a pessoa que esteja a ser cobrada, nós temos que abraçarmos a dor do outro para combatermos esse mal e dizer que a corrupção é um mal de consciência, porque é um ato individualizado. Só assim nós podemos combater isto. E nos questionaram: eu sou corrupto? E por si só responder sim ou não. Aí nós combateremos a corrupção. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Aos nossos internautas, nós nos despedimos até ao próximo episódio e ficou aqui a dica com o doutor Ângelo que façamos a pergunta: eu sou corrupto? E responda a si mesmo. Até lá. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.